Olá, seja muito bem-vindo ao perfil Arquifó. Eu sou Ana Flávia Bezerra e tenho hoje a alegria de conversar com Patriciana Rodrigues. Ela é esposa, mãe, avó, mulher de fé e uma das fundadoras do movimento Amare, uma iniciativa que há 10 anos vem transformando a vida de casais e famílias a partir dos valores cristãos. Hoje vamos conhecer um pouco mais da sua história, da sua caminhada na igreja e desse projeto tão bonito que é o Amare. Mas antes de começar, você já aproveita aí para curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Arquidiocese de Fortaleza e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilha também com outras pessoas que precisam dessa mensagem. Já estamos aqui com a Patriciana. Patriciana, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso perfil Arquifó conversar com a gente. Uma grande alegria recebê-la hoje. A alegria é toda nossa, né? Ter a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história e inspirar cada vez mais casais e famílias a caminhar com Cristo. Esse é o nosso papel, né? Então, agradecer a oportunidade. Eu queria que, para começar, você se apresentasse como mulher, como mãe, como empresária, e depois a gente vai falar da Patriciana como cofundadora do Amare. Bem, eu sou Patriciana Rodrigues, tenho 50 anos, comemorei agora, né? 50 anos, estou casada há 25 anos com o meu marido, mas já estou junta com ele, né? Porque a gente namorou 7 anos. Namoramos 7 anos, praticamente a gente foi feito um pro outro. Namoramos 7 anos, estamos casados há 25 anos, já tenho um netinho. Se você perguntar qual é o meu principal papel, é ser avó. Oh, coisa maravilhosa. 4 filhos lindos. Sou uma empresária, hoje eu estou como presidente do conselho da rede de farmácias Pague Menos, que está presente em todos os estados, são quase 2.000 lojas, 27 mil colaboradores. É uma agenda super desafiadora, mas, além de tudo isso, né, de ser mãe, de ser esposa, de ser empresária, de ser avó, a gente precisa fazer desse mundo um mundo melhor. E não existe outra forma de fazer um mundo melhor que não seja servindo, né? Esse é o nosso papel, é servir. Então, eu me realizo cuidando das pessoas. Fico muito feliz porque, tanto no trabalho, como na vida pessoal, como na minha vida cristã, eu consigo exercer o meu propósito de cuidar das pessoas. Porque na Pague Menos eu levo saúde, né? Como mãe, eu cuido dos meus filhos, cuido do meu neto, do meu marido. E no meu projeto social, no nosso projeto social, que tem a ver com fortalecer as famílias, a gente cuida desse núcleo mais precioso, mais valioso, que são as famílias. Que bacana, porque assim, você tá levando, né, o nome de Jesus, a importância, aonde você vai, né, no seu trabalho, né, no seu convívio social. E eu queria que você falasse da sua fé, né, no que a sua fé ela te ajudou, não só como pessoa, como mulher, como empresária, mas também a formar a sua família. Qual foi a base de tudo isso? Eu tive um privilégio muito grande de ter nascido numa família que era cristã, praticante, católica, né? E meu marido também. Então, meu sogro e minha sogra, eles sempre vivenciaram as equipes de Nossa Senhora. E meu pai e minha mãe eram do SCC, né? Então, dentro de casa, eu tinha exemplos muito vivos sobre como é importante você caminhar com Cristo. E eu vou dizer que realmente eram exemplos vivos, não porque minha família era perfeita ou a família do meu marido era perfeita, mas porque diante de todas as tribulações, dos desafios, eles tinham a quem entregar, que era a Deus. Então a gente não viveu em família perfeita, o privilégio era saber que podia confiar nele. Então, para mim, parte da minha formação enquanto humana é a formação de exercício da fé. E eu hoje, como empresária, por exemplo, e como uma líder, eu entendo que não existe um bom líder se ele não for um bom ser humano. E a melhor escola de desenvolver a nossa humanidade é colocar em prática os ensinamentos que Jesus trouxe para cá. Então, qual é o meu grande papel enquanto humana? É ser mais humana. E como é que eu sou mais humana? Perdoando, amando, respeitando. Então, a minha fé faz com que eu seja uma pessoa melhor. Muito bom. Patriciana, e como é que nasceu, vamos começar agora a falar do Amare, né? Como nasceu esse grupo, foi de que inspiração, como tudo isso começou? Esse projeto do Amare, ele é um projeto que ele nasceu pela inspiração de Deus através do Padre Eugênio. O Padre Eugênio,
Ele foi meu conselheiro espiritual, meu e do Davi, porque a gente caminhava pelas equipes de Nossa Senhora. A gente fez ACC, a gente ficou no ACC da Paróquia da Paz por quase 10 anos, participou das equipes de Nossa Senhora e a gente teve a alegria de ter como conselheiro espiritual nas equipes de Nossa Senhora o Padre Eugênio. E o Padre Eugênio, ele casa a gente final de semana sim, final de semana sim, né? É o padre casamenteiro. E ele comentava com a gente algumas vezes da tristeza que ele sentia de ter casado um casal, e algum tempo depois ele se encontrava com um dos membros do casal e com todo entusiasmo pergunta como é que tá a vida de casado, como é isso, como é aquilo, e ele vinha de forma muito angustiada recebendo uma resposta de que, ô padre, não estamos mais casados. E a pessoa ia lá e conversava com ele os motivos pelos quais aquele casal não frutificou, não perseverou. E eles, gente, dá pra gente fazer um trabalho com os casais para eles terem a consciência da importância do sacramento do matrimônio, da importância do núcleo familiar. E aí, a experiência dele nas equipes de Nossa Senhora, a experiência dele como um líder, um pastor, né, nas igrejas que ele passou através dos SCCs, deu para ele esse desejo. Olha, cada lugar tem o seu carisma. Vamos trabalhar só com recém-casado. São os primeiros 7, não tem a crise dos 7 anos? É trabalhar para que esse casal entenda esses primeiros 7 anos, desafios, essa acomodação. Normalmente, essa acomodação, quando não bem elaborada, ela gera algumas ranhuras que fica para a vida toda e mais lá na frente desemboca, se não, quando não desmancha ali aquele casal logo no começo. Então, o Padre Eugênio teve essa inspiração e aí convidou a mim e o Davi para que a gente ajudasse ele a fundar o Amare. E o Amare, ele nasceu do improvável. Por que eu digo que o improvável? É Deus. Então, não é o padre, não é a Patriciana, não é o Davi, é Deus. Por quê? Porque quando a gente participava das equipes de Nossa Senhora, quem entende um pouco da metodologia das equipes de Nossa Senhora sabe que tem um dos pontos concretos de esforços é fazer uma regra de vida. E eu e meu marido, na época que a gente participava das equipes de Nossa Senhora, como nós somos muito atuantes profissionalmente, né? A gente estava tendo muito desafio de conseguir participar dos retiros, e as equipes propõem pelo menos um retiro por ano. E tinha aí nos últimos 2, 3 anos, naquela época, a gente não conseguiu participar dos retiros. E aí o Davi, meu marido, né, ele disse, minha regra de vida esse ano não vai ser participar de um retiro, não, vai ser organizar todo Foi mais retiro. ousado. Eu vou organizar. Eu vou escolher o padre, vou marcar na agenda dele, vou escolher o lugar, vamos fazer as pregações. Eu vou organizar, porque não é possível. Eu tenho a possibilidade de viver um retiro e já tem 3 anos que a gente não consegue viver. Então, eu vou organizar o retiro. E assim, com muito carinho, ele conseguiu o Padre Eugênio com a agenda super concorrida, ele conseguiu o Padre Eugênio marcou tudo, chamamos os casais para participar do retiro. 2 semanas antes do retiro, nós tínhamos mais de 12 casais inscritos, né, nesse retiro, que era o nosso grupinho das equipes de Nossa Senhora. E 2 semanas antes começou. Um casal ligou, Davi, eu sei que você está muito empenhado em organizar esse retiro, mas infelizmente eu não vou poder ir. E tinha lá o motivo por que não podia ir. Daqui a pouco, outro casal liga. Olha, não vou poder ir. E ele, angustiado, não estava certo, né? De 12, 13, 2 faltaram, não tem problema. Daqui a pouco, o terceiro, o quarto. Você não tem noção. Todos desistiram. Todos os casais não puderam ir. Todos. E ele naquela angústia, meu Deus, era minha regra de vida. Eu não só ia participar, eu estou organizando. Aí ele ligou para o Padre Eugênio, extremamente frustrado. Padre, eu queria lhe pedir desculpa, bloqueei sua agenda, está na véspera do retiro, mas só tem eu e a Patriciana, porque os outros casais, todos desistiram. E o Padre Eugênio, eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade naciana, que é muito prática, muito resolutiva. Ele riu, disse, meu filho, não se agonei não, vamos fazer o retiro. Nem que seja para você e para a Patriciana, nós vamos fazer o retiro. Aí o Davi, não, padre, mas só eu e a Patriciana, nós não vamos fazer não. Então faça o seguinte, convide amigos, convide casais, o que vier na sua cabeça você chama e vamos fazer o retiro. Nem fale que é retiro, não. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é um retiro e pode ter um preconceito e acaba dizendo não para um final de semana que pode ser um final de semana extremamente rico. Assim, o Davi ligou para alguns amigos. Tinha alguns amigos que surgiu na nossa cabeça. A gente nem sabe dizer na época, porque hoje eu sei por quê, né? Mas na época a gente não sabia.
convidamos 12 casais, todos 12 foram. Vivemos um final de semana belíssimo com o Padre Eugênio. Tivemos via sacra, teve casal lá, que era a primeira vez que eles conseguiam rezar um terço. Acredito. Eles não sabiam nem o que era rezar um terço. Fizemos um terço luminoso, o casal rezou o terço. Então, foi um final de semana Quem não foi se arrependeu. maravilhoso. A gente viveu o céu na terra Acredito. naquele final de semana. Terminou o retiro, né? Aí esse casalzinho que tinha dito que nunca tinha rezado o terço, aí disse, oi, gente, foi tão bom esse convite de vocês para viver esse final de semana, vamos ver se a gente se encontra uma vez por mês, para a gente pelo menos rezar um terço. Essa era a ambição. Que legal. Se encontrar pelo menos uma vez por mês para rezar o terço. Quando foi no primeiro encontro, o Padre Eugênio, entendi. Sabe aquela minha angústia dos casais que não estavam conseguindo perseverar no casamento? E sabe esses 12 casais que Deus mandou para a gente? Vão ser esses 12 que vão ser a plataforma para a gente poder cuidar desses casais recém-casados. E o Amare nasceu deste improvável. Um retiro que era para acontecer, que não ia mais acontecer e que aconteceu e virou o Amare. Isso foi em 2015, então a gente já está com 10 anos, vai completar agora 11 anos de existência, e de lá para cá foram tantos frutos colhidos, tantos casamentos regenerados, tantas famílias fortalecidas, que a gente às vezes se cansa pelo serviço, se decepciona de uma coisa e outra, mas a gente olha para um casalzinho ali que se fortaleceu a partir do nosso serviço, gente, pronto, já vale a pena, já vale né? a pena. E aí a gente tem colhido inúmeros frutos deste Amare que nasceu dessa forma. A inspiração de Deus que sussurrou no ouvido do Padre Eugênio, uma regra de vida do Davi que parecia que não ia dar certo e deu muito mais do que certo. A regra de vida dele, hoje, ele participa, às vezes, de 3, 4 retiros por ano. Porque como são muitos grupos e muitos retiros, a gente participa de vários para ver aquele negócio. Eu não conseguia ir para um, resolvi realizar um e agora participo de vários retiros, né? Que coisa boa, bendito como seja Deus Deus. Transforma, né? Verdade. A gente bota o pãozinho e o peixe, ele multiplica em muitos, né? Com certeza. Patriciana, hoje, por que você falou da crise dos 7 anos, né? E a gente realmente, eu sou casada também, e a gente ouve muito falar nisso, né? É claro que isso não é regra, nem todos passam por isso, mas assim, por que é tão importante cuidar desses primeiros 7 anos? Essa é a missão também do Amare, cuidar dos recém-casados, né? E o porquê desse cuidado tão especial nesse início de casamento, diante, né, dessa sua experiência com tantos casais? Porque, gente, hoje o Amare tem Hoje são 124 grupos e tem mais grupinhos em Sobral, 18 grupos em Sobral, então são 124 em Fortaleza, mais 18 grupinhos em Sobral, e cada um desses grupos são 12 casaizinhos que são ovelhas e 2 casais que são pastor, né? Aí você multiplica aí esses 14 por 124 e 14 por 18, soma tudo para ver quantas fila famílias. De espera. Com fila de espera. Que com bênção. Fila de espera. O que é que a gente entendeu que faz sentido trabalhar esses primeiros anos? Sim. A gente, enquanto pessoa se formando, né? A gente estuda 4, 5 anos para a profissão que a gente escolhe da vida. Isso. E a nossa principal vocação, que não obrigatoriamente é ser médica, é ser engenheira, é ser arquiteto, é ser dentista, a nossa principal vocação é ser família, para nós que resolvemos dar o sim para o sacramento do matrimônio. Onde é que a gente se prepara? Cadê esses 4, 5 anos de preparação? Eu sei que existe todo um trabalho da nossa igreja, um trabalho belíssimo, de fazer curso de noivos, de trabalhar essa juventude para tentar disseminar a importância dos sacramentos, em especial o sacramento do matrimônio, mas ainda não existe uma metodologia, uma didática voltado para aquelas pessoas que estão se preparando para esse sim. E viver a 2 é extremamente desafiador. Por quê? Porque tem toda uma cultura, uma bagagem que eu trouxe da minha família, certa ou errada, e tem toda uma cultura e uma bagagem que o meu marido trouxe da família dele, certo ou errado. Às vezes o meu certo e o certo dele é diferente. Então, não precisa ninguém estar errado, né? Eu posso estar certo, ele pode estar certo, mas é diferente. E fazer esses encaixes dar certo é um desafio. Então a gente tenta, através do Amare, cuidar desses 7 anos, para ao longo desses 7 anos, trazer as temáticas que podem gerar conflitos. Então, ao longo dos 7 anos, quais são os temas que a gente traz? A gente traz a catequese da nossa igreja?
Traz. Mas é 1/3 do que a gente coloca ao longo desses 7 anos. A gente traz um pouco de espiritualidade, do calendário litúrgico? Traz. Mas é 1/3 do que a gente conversa ao longo desses 7 anos. O que a gente foca é a humanidade. Então, enquanto 2 humanos que resolveram receber o sacramento do matrimônio e vão viver uma grande jornada para a vida inteira, eles precisam se fortalecer em alguns temas e discutir algumas coisas. Então, a base do Amare é que a comunicação resolve tudo. A gente brinca no Amare que quando termina a reunião é que ela começa. Por quê? Porque a gente vai e traz na reunião a temática de finanças. Ainda é tabu falar de finanças, Sim. né? Então, a gente coloca lá os conflitos que podem gerar, as conversas que precisam ter, como que deve ser. Quando termina, o casal vai conversar. E aí, de tudo que a gente ouviu, o que a gente está colocando em prática, o que a gente não está? Aí um vai ter coragem de fazer uma pergunta que nunca teve, trazer o tema. Tem outro, eu estou citando alguns, Sim. né? Tem um outro tema que é interferências familiares. A sogra, o sogro, cunhada, a cunhada. Às vezes existem desafios que você não conversa sobre. E aí a gente faz uma reunião mostrando quais desafios podem acontecer. E aí, nesse caso, as lideranças, né, os casais mais experientes que acompanham os casais, eles colocam a própria vivência. Como que foi eu com a minha sogra? Como que foi eu com a minha cunhada? Onde é que pode ter problema? Onde é que não pode? E aí, através dessa partilha do que acontece em cada uma das casas, eles vão entendendo, vale, não é só na minha casa que isso acontece, não. Então, se a gente não tratar, se a gente não tratar, pode virar um problema. E aí eles começam a conversar sobre. E aí vai, por exemplo, se vai ter um filho ou 2 filhos. Tem casal que casa e não sabe. Às vezes o desejo do homem é ter 3, 4 filhos. E a mulher acha que talvez não seja a vocação ser mãe. Eles não conversam, casam e não conversam sobre se querem ou não ter filhos. Eu sei que não, a gente não gerencia a quantidade de filhos, mas pelo menos ter como projeto, né? Ter ou não ter, como ter, qual é a minha vida profissional, como é que eu vou administrar isso com ter crianças, né? Então, essas coisas são coisas que são importantes ser conversadas. A própria sexualidade. Tem casal que casa e não fala sobre sexualidade. Então, se frustram algumas vezes, tem alguns dilemas e não conversa sobre. Então, a reunião vem e trata sobre sexualidade. Então, a gente traz temas do mundo, da vivência prática, porque não é uma coisa gigante que desmancha um casamento. São pequenas coisinhas que acontecem ao longo da vida e vão criando feridas. Se essas feridas não forem tratadas, aí vem um problema, né? O Padre Eugênio até tem uma frase que eu acho muito legal, porque não é sobre família perfeita. Ele diz, casal que não tem problema é um problema só. Problemas vão acontecer, divergências vão acontecer, mas existe a boa discussão, a discussão que ela é feita com amor, né, com o objetivo. Eu te amo, você me ama, você pensa desse jeito, eu desse. Como a gente se aproxima? Eu cedo um pouco, você cede um pouco e a gente chega lá. Então, é um aprendizado. Para nós, por exemplo, que estamos lá como pastores, é um renovar todo dia. Todo encontro, né? Porque é tipo o slogan da faculdade que a gente tem aqui. É ensinando e aprendendo, né? A gente vai falando e vai renovando os nossos votos de fazer com que aquilo ali faça sentido e dê certo. Você tocou num ponto muito importante, porque, assim, como casada, a gente vê isso, assim, você tá ali junto todo dia, mas parece que não tá, porque são assuntos que acontecem, que tá ali na cara um do outro, mas que não conversam. E quando param para conversar, aí já desgastou. Às vezes é por força de uma briga. Aí vão falar no meio da briga. Aí já tá. Então, lá no Amar, a gente invoca a presença do Espírito Santo, coloca a palavra e põe o tema. Aí todo mundo. Acontece lá em casa, mas calma, vamos conversar para encontrar uma solução, né? Em vez de estar aqui um brigando com o outro, né? Você falou a palavra desafio. Eu queria que você dos desafios dos casais, eu queria que você falasse dos desafios de vocês, coordenadores, pastores, né? Com esses casais, porque vocês, assim, nesses quase 11 anos, né, encontraram e veem todos os dias casais das mais diversas realidades, né, estão ali porque estão precisando de uma ajuda, às vezes não estão precisando, mas querem um momento com outros casais, partilhar, dividir histórias, mas qual é o principal desafio hoje de vocês? O que a gente tem no Amare
primeiro, já é um grupo um pouco mais seleto, porque são pessoas que estão desejosas, de alguma forma, de caminhar em comunidade com Cristo, né? Porque eu sei que alguns Esse é o principal motivo, assim, é o que move, estarem lá, né? Eu sei que a gente trabalha fortemente com uma comunicação alegre, jovem. Então, o Amari tem campeonato de beach tênis, o Amari tem raid, o Amari tem festa de São João, o Amari tem bloquinho de carnaval. O pessoal, meu Deus, bloquinho. A gente tem que pescar. E para pescar essas almas, a gente tem que estar lá onde... Não tem como pescar se não for no mar. Não. E se eles estão lá no bloquinho de carnaval, se eles estão lá no beach tennis, é lá que a gente tem que ir, né? Então, a gente tenta atraí-los da melhor maneira e com uma linguagem muito próxima deles. E aí, eles têm que dizer sim, eu quero caminhar. Então, a gente já tem um grupo mais positivo, que é quem já disse sim. Mas mesmo dizendo sim, eles não entendem o que é. Então, a gente tem que ir fazendo eles mergulhar aos poucos. Algumas vezes em formação, a gente trabalha para as lideranças, não dá para a gente exigir desses casais recém-casados a maturidade que hoje eu tenho com 25 anos de casado. Tendo vivido não sei quantos anos de equipe de Nossa Senhora, não sei quantos anos de ACC, não dá para exigir. Então, eles vão ter que caminhar devagarzinho. Então, existe uma imaturidade espiritual desses casais, mas eles estão desejosos, o que é um bom caminho. O grande desafio que a gente percebe neles, às vezes, é falta de projetos comuns. A gente está num mundo muito individual. Então, ela tem os sonhos, ele tem os sonhos, e tudo bem. Mas cadê o sonho dos dois juntos? Então, uma das coisas que a gente tenta trabalhar é conversar para ter projetos juntos. O que move o casal aí caminhando são os projetos que eles têm juntos. É o projeto de ter filhos, de educar esses filhos, de viver o ninho vazio quando eles já não tiverem mais, né? Que a gente pensa que não acontece, mas é assim. Eu, por exemplo... Você já está começando a viver isso, né? Eu tenho 4 filhos, só tem uma dentro de casa. Que já casa. Os outros saíram para constituir suas famílias, saíram para estudar, né? E aí a gente já está vivendo isso. Então, se nós dois não tivermos projetos juntos, sonhos juntos, o que vai ser da gente enquanto casal, né? Então, o casal, ele precisa ir alimentando esses sonhos juntos. E é isso que a gente tem o desafio, porque, normalmente, utilizando o discurso do empoderamento, utilizando o discurso da individualidade, ou de eu não perder a minha essência, existe um egoísmo muito grande que faz com que os casais tenham sonhos distintos. E tá tudo bem, cada um ter seus sonhos, mas é importante que exista o sonho comum. E que os seus sonhos não sejam antagônicos aos sonhos da família, né? Eu posso ter meus sonhos, mas ele não pode ser antagônico aos sonhos da família. Eu tenho um exemplo dentro de casa mesmo, eu e o Davi. Minha vocação sempre foi ser família, né? Pelo exemplo de dentro de casa, pelo meu desejo de constituir uma família, minha vocação foi ser família. A do Davi também. Só que pelo fato profissional, eu fui criada para suceder a empresa, junto com os meus irmãos, contribuir e dar continuidade ao legado que meu pai fez, né? Então, sou da segunda família que fundou a PagMenos. Então, na minha cabeça era claro que profissionalmente eu ia desempenhar um papel muito ativo. E o Davi, da mesma forma, também tem uma empresa familiar. E ele foi formado para ser essa pessoa que iria suceder. Então, enquanto namorados, a gente ficava, como é que a gente vai criar os nossos filhos? Tu no mundo, tu cuidando da empresa, e eu também, né? Como é que vai ser isso? Não, desde lá, a gente entendeu que tinha que ter os combinados. Como que ia ser? Eu ia ceder um pouquinho, ele ia ceder um pouquinho, como é que ia ser para chegar lá? Então, o meu projeto de profissionalmente me destacar, não poderia atrapalhar o projeto comum, que era a vocação de ser família. E aí a gente fez de tal forma que hoje eu estou como presidente do conselho da PagMenos, ele é o presidente executivo da empresa dele, e nossa família está aí lindíssima. Por quê? Porque dá para fazer. Você não precisa abrir mão de uma coisa para ter outra, mas você pode encaixar. Cede um pouco, vai para lá, não sei o quê, e tudo vai acontecendo. Né?
um bom diálogo não resolver é porque não conversou até onde resolver, porque dá para resolver, tem que ir conversando, E até dar certo. resolver. Até dar certo, Eu tenho só um recadinho para quem está aqui nos acompanhando. Gente, esse é o Perfil Arquifor, esse programa que a gente coloca aqui no YouTube toda quarta-feira. É uma produção do Estúdio São José e que para nós estarmos aqui toda quarta-feira a gente precisa da sua ajuda. E como é que você vai nos ajudar? Com a sua doação, com o que você puder. E aí você pode doar por essa chave Pix que está aparecendo aqui agora no vídeo, ou então pelo QR Code, que é só apontar a câmera do seu celular, que dá tudo certo e você vai nos ajudar. Aí você aproveita, também faz a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho para sempre que a Arquidiocese de Fortaleza colocar um conteúdo no ar, você acompanhar, porque não tem só o Perfil Arquifor, a gente tem conteúdo a semana toda, o dia todo, e claro, conhece um casal que está precisando conhecer o Grupo Amare, está precisando ouvir um pouco do que a Patriciana está compartilhando aqui com a gente, então pega esse link e envia lá para os seus amigos, para suas amigas, para os casais que você conhece. Combinado? Patriciana, então, quando você estava falando do conversar, né, que tudo se resolve com uma conversa, eu recentemente ouvi uma frase de uma pessoa que aquilo me chocou, assim, ela é mãe e ela decidiu cuidar dos filhos, assim, foi uma conversa, um acordo com o marido, ela disse, não, a minha vocação é ser mãe, eu vou cuidar da minha família, dos meus filhos. Só que ela disse, depois a gente conversando, né, nos encontramos, ela e Ana Flávia, eu tenho sido tão criticada pelas amigas, porque eu não faço nada, porque quem está em casa não é valorizada. Então, para você ver como as coisas, elas vão mudando, né, e hoje você fazer o que é diferente, digamos assim, as pessoas não entendem. Isso vocês vivenciam lá também, dentro dessas várias realidades que vocês têm no Amare, daquela mulher que escolheu a maternidade, que escolheu estar em casa, que ser mãe, cuidar da família, cuidar do esposo, do marido. A beleza de conversar é você ter a liberdade para fazer as suas escolhas, né? Quando eu trago o meu exemplo de pessoa que está profissionalmente ativa dentro do ambiente corporativo, sim, é um caminho, mas muitos são os caminhos, né? Muitos são as possibilidades. Hoje em dia, quem tem a possibilidade de criar os filhos é um luxo. Quisera todas as mulheres ter essa possibilidade. E não só a possibilidade, o desejo de. Isso já foi conflito para mim, porque eu entendia que eu poderia contribuir profissionalmente, eu tinha a missão de perpetuar o legado da família, mas eu tenho 4 filhos. Né? Então, se eu não tivesse um parceiro que me ajudasse nesse projeto, que juntos a gente pudesse fortalecer essa família, esses 4 filhos, educar, eu ia ter que encontrar outro caminho. Sim. Então, o meu caminho foi esse, né? A gente juntos construiu isso, mas existem inúmeras possibilidades. Nesses 124 grupinhos de 12 casais cada, mas tem todo tipo, tem profissional autônomo, tem pessoas que são executivas, tem empreendedores e tem mães que estão ali na missão de educar os filhos. E assim, os primeiros anos de uma criança é muito rico, é muito importante, né? Então, assim, tudo faz sentido, se faz parte da sua vocação e se você estará se realizando dentro daquilo, né? Então, tem, infelizmente, mães que gostariam de fazer isso e não conseguem, como tem mães que gostariam de fazer o contrário, né? De enveredar, mas não tem um parceiro que apoie e que consiga estar ali e dividir as tarefas. Porque também você ser mãe, esposa e profissional sozinha, com o marido só no profissional, sem estar dentro de casa, sem ser o companheiro, é desafiador. Então, todos os modelos funcionam, desde que sejam comunicados, combinados, divididos, tudo funciona. Infelizmente, tem um amigo da gente que diz assim, bom mesmo é criticar. Todo mundo gosta de falar, né? Mas você faz uma escolha riquíssima. Bom mesmo é criticar. Você faz ali uma escolha riquíssima, que é ser mãe, e alguém vem dizer que tá errada. É um absurdo, né? Cada um tem as suas escolhas. Jesus veio para todo mundo. Nesses quase 11 anos, né, eu queria que você me relatasse assim, 1 ou 2 casos que te marcaram, de casais que chegaram lá, a família assim, quase que para acabar, a separação já sendo conversada,
E que o contato com vocês, o acompanhamento fez com que esse casamento fosse restaurado. Eu vou contar um, lógico, Devem ter muitos, né? cuidando das famílias sem mencionar nomes, mas tem um dos casos que ele é emblemático, por quê? Porque, como eu falei, tem 2 casaizinhos que sempre lideram, são os pastores dos grupinhos. E um dos casais, eles são queridíssimos e muito próximos dos casaizinhos. Quando o casal em questão, né, amariano, que estava ali no 3º, 4º ano de casado, começou a se desgastar, mesmo estando ali no mar, se desgastando, eles ligaram pro casal animador, que é aquele que a gente chama de animador, porque tem a missão de animar eles a continuar na vida família, né, fortalecendo o casamento. Ligou para a animadora e disse, olha, pode vir aqui em casa, porque nós já decidimos, não vai dar mais certo. A animadora ligou para o marido, olha, vamos agora na casa do casal. A cena é o marido de um lado de costas, sentado na beirada da cama, a mulher do outro lado, sentada de costas, e o casal animador deitado no meio da cama, traduzindo o que ela falava para o que ele falava, o que ele falava para o que ela falava, né? E ela contando, parece até cômico, imagina. Você está na sua casa, o marido de costas na beira da cama, a esposa de costas na beira da cama e o casal deitado na cama no meio, tentando ajudar com que esses dois dialogassem. Uhum. É um desafio muito grande, mas assim, o que é que eles testemunham depois do tempo, né? Esse casalzinho que conseguiu restaurar, foi fortalecendo a comunicação, eles disseram, olha, que bom que eu tenho esse casal de animador para cuidar da gente. Por quê? Se naquela hora do nosso desespero, eu tivesse ligado para alguma amiga minha, arriscada ela olhar para mim e dizer assim, larga este homem, ele está te impedindo de crescer na vida. Se ele tivesse ligado para algum amigo dele, ele ia dizer, meu Deus, tanta mulher linda no mundo e tu tá preso aí neste casamento. Ela disse, se eu tivesse ligado para minha mãe, ela tinha dito, minha filha, a nossa casa está de portas abertas, venha para casa. Se ele tivesse ligado para o pai dele, arriscado o pai dizer, venha, deixa ela aí, venha. Como eu liguei para o Mário, né, para os meus animadores, eles vieram até aqui, ouviram as minhas queixas, viram as queixas dele, porque eles não tomam partido por nenhum dos dois, e o partido dele é o casamento. Então, aí ela conseguiu resumir para a gente a essência do que o Amário se propõe a ser, né? Hoje existem muitas forças para o não casamento. Sim. Se você olhar nas mídias sociais, se você olhar junto a vários grupos de amigos que você tem, pode ser que de forma desavisada, até com boa intenção, mas que um resultado muito negativo, alguns amigos da gente não nos impulsionem a permanecer casado. O Amário vai ser aquela força que vai dizer, vale a pena. Vamos entender onde é que estão os nós e vamos desatar esses nós, né? Então, esse é um caso que a gente entendeu como os animadores sendo aquela peça que une. Nem toma partido para A, nem toma partido para B, toma partido pelo casamento. E um outro que a gente também utiliza muito é o lance da maternidade e da paternidade. Infelizmente, existem muitos casais que estão tendo dificuldade de serem pais. E nos 7 primeiros anos do Amário, nos 7 primeiros anos do Amário, existe muitos casaizinhos engravidando. Então, para aquele que não consegue engravidar, às vezes é um tormento, tá ali, né? Então, a gente já teve alguns casais que chegavam para a gente e diziam, não aguento mais ir pro Mário, porque o casal tal tá engravidando, o casal já tá indo pro 2º filho, e a gente nada, né? Então, a gente tentar, de alguma forma, falar sobre o tempo de Deus, sobre o projeto de Deus na vida deles, sobre como a gente pode frutificar até que venha o nosso filho, ou que não venha, ou que parta para uma adoção, né? Então, essa fala nossa, de forma precisa ser entendida, né? De forma estruturada e com a presença do conselheiro, validando, tentando mostrar que a gente não tem controle de nada, que Deus tem o controle de tudo, é uma força muito grande, né? Então, para muitos casais, essa fala foi uma fala que garantiu que eles permanecessem casados diante dessa dor, que é não conseguir ter filhos. E que, para muitos casos, a gente conseguiu vivenciar o milagre acontecer de terem filhos, e para alguns outros casos, o milagre deles despertarem para adoção e constituir famílias lindas, né? Então, tem alguns desses desafios que a gente vai
entendendo como sendo grandes desafios que os casais passam. Assim, que trabalho lindo, porque assim, foram 2 casamentos salvos, né? Que, como ela mesma falou, se tivesse ligado para minha mãe, venha que a porta, né, de casa está aberta. Eu queria que você falasse então, porque assim, diante de tanta coisa boa que foi dita, né, que vocês fazem com as famílias, com os recém-casados, como é que faz para participar? Tem uma fila de espera, mas ainda pode chegar mais gente, como é que faz? Para quem quiser participar do Amare, a gente tem um link que é disponível no Instagram, onde a pessoa entra e faz a fichinha preenchida. Tem que ser casado ou viver já como alguém que é casado. A gente nem só trabalha no Amare com aqueles que são já casados no religioso. Por Sim. quê? Porque se a gente quer mostrar, às vezes, a beleza do sacramento do matrimônio, é para quem ainda não está casado no matrimônio que a gente precisa falar também, né? Então, muitos casais chegam para a gente com casamento civil, mas não fizeram casamento religioso porque não tinham dinheiro da festa. Aí a gente passa esses 7 anos mostrando para ele que a festa é isso daqui diante das bênçãos que eles vão ganhar com o sacramento. Então, que ele vá só ele, a esposa, um padrinho de um lado, padrinho do outro, e se casem, né? E depois, lá na frente, ele faz a festa linda que ele quiser, mas que eles recebam o sacramento do matrimônio. Então, os casais que já estão casados, civil ou religioso, ou as duas coisas, ou pelo menos o civil, faz a inscrição, e todo meio do ano, julho, agosto, a gente começa novos grupos. E aí a gente vai chamar esses casaizinhos para os novos grupos. Como você comentou, tem uma listinha de espera. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Apesar da gente ter lindos casais voluntários que são ali animadores, que são coordenadores, que trabalham na formação, criando os retiros. Mas ainda assim, a gente não consegue absorver todo mundo. Mas se inscreva, que toda metade do ano, julho e agosto, criam novos grupinhos. Agora em julho de 2026 está chegando, então faça sua inscrição para participar do Amare. Sei que o Padre Eugênio é um padre muito querido, um sacerdote muito querido, ele está sempre presente nesses retiros, nos encontros eu sei que não, porque são muitos, não tem como ele estar em todos, mas nos retiros são sempre com ele? O Padre Eugênio, ele está em vários cantos ao mesmo tempo. A gente diz que ele tem a capacidade de bilocação. Então, o primeiro retiro de todos os grupos, ele está lá presente. O último retiro de todos os grupos, ele está lá presente. E várias reuniõezinhas ele vai... Procura estar, né? Dependendo do tema, ele vai aparecendo. Mas a gente tem a beleza de ter vários conselheiros dentro do Amare. O Padre Eugênio é o conselheiro fundador. É ele que é a nossa grande fonte de inspiração e de orientação. A gente tem vários conselheiros. Tem o Padre José Nilton, tem o Padre Gabriel, tem inúmeros. Aqui eu listaria pelo menos uns 12 ou 13 padres, amigos, diáconos, religiosos que nos ajudam a caminhar no Amare. A beleza do Amare, as reuniões, elas acontecem de forma itinerante nas casas das famílias de cada um dos grupinhos. E ela acontece de leigo para leigo. Então, não há necessidade de ter um conselheiro espiritual nas reuniões. Mas é como a gente diz, ter um padre amigo faz toda a diferença. Então, a gente sempre estimula que os grupinhos tenham conselheiros espirituais para as temáticas mais desafiadoras. Sim. E até mesmo para poder aprofundar em alguns temas de dogma da nossa igreja, né? Sim. Que os nossos casais líderes, que são os animadores, os coordenadores, não obrigatoriamente vão ter toda a sabedoria para trazer esses ensinamentos. E a gente é muito claro, as nossas lideranças não têm o papel da catequese, ele tem o papel de testemunhar a vida matrimonial deles, né? Através do testemunho da vida matrimonial que eles inspiram os casais a permanecer casados. Mas a parte da igreja espiritual, é sempre bom ter um conselheiro. Claro. A gente tem as reuniões já formatadas, com a palavra que vai ser refletido, como refletir aquela palavra, as dinâmicas, tudo já formatadinho, e a reunião acontece independente do conselheiro. Mas nós temos vários conselheiros que nos ajudam nessa linda missão de fortalecer as famílias. Que legal. A gente está chegando ao fim, mas antes eu vou fazer com você um ping-pong. Vou te dizer uma frase, você vai dizer que palavra te representa essa frase. Um valor essencial para sustentar um casamento. Comunicação, o diálogo é fundamental. O maior desafio das famílias hoje. A individualidade, as pessoas são cada vez mais individuais, né? E Cristo quer a coletividade, a união. Um gesto simples, mas que fortalece o amor no dia a dia.
o servir. A gente tem um retiro no Amare que fala sobre as 5 linguagens do amor. As pessoas têm formas diferentes de expressar o amor, né? Pode ser a presença, que a gente fala do presente, pode ser o contato. Tem pessoas que expressam o amar pelo beijo, pelo abraço, pelo toque. Sim. Tem o tempo de qualidade, né? Fazer um programinha junto. Tem N formas. A minha linguagem é o serviço. Então, quando você fala assim, Amanda era servindo, né? Não precisa dizer eu te amo todas as vezes, não, mas me servindo, cuidando de mim, eu me sinto amada. Às vezes um gesto de carinho no meio do dia, uma mensagem, né? E para nós mulheres, né? Faz toda a diferença. O que não pode faltar na vida de um casal cristão? A oração. A oração é quase como o respirar, né? Para poder respirar, para poder viver tem que respirar. O casal, para se manter de pé, tem que rezar. E a gente lá no Amare fala muito sobre o poder da oração do casal para a família. Às vezes a gente chega assim, padre, reze pelo meu filho. O casal se ajoelhar na cama do filho, não tem. Uma mãe quem é que vai dizer não para esta mãe, para esse casal, né? Então, é o poder da oração. Isso é o que mantém o casal de pé. E em família, né, como você falou, porque às vezes é ali de pequenininho que você pega os seus filhos e começa a rezar com eles. O exemplo arrasta, né? Uma palavra que define o movimento Amare. Eu vou dizer uma frase porque é o nosso carisma, né? Em tudo, amar e servir. Como viver, amar e servir na prática? É um exercício diário. A gente diz que do mesmo jeito que a gente vai para a academia fortalecer a musculatura, do mesmo jeito que a gente estuda para se preparar profissionalmente para o trabalho, para uma coisa, você precisa fortalecer a musculatura do serviço. Então, no Amare, como é que a gente vive esse em tudo amar e servir? Desenvolvendo a musculatura do serviço para o outro. Então, a gente faz inúmeras ações sociais, e são desde grandes ações sociais que a gente consegue atender 1.000 famílias, 500 famílias, desde ações onde a gente atende 12 crianças, né? Porque a gente está dando o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Então, a ação social fortalece a nossa musculatura para eu poder servir o meu marido, servir o meu filho, servir minha mãe, servir meu pai. Então, é um músculo que precisa ser desenvolvido para você colocar, tá com ele ativo e forte para sempre que precisar. Então, a gente vive em tudo e amar e servir através das ações sociais. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, olhando ali para aquela câmera, de esperança para as famílias. O Papa Francisco, ele falou que a sociedade, ela, para continuar crescendo e de forma saudável, ela precisa de famílias felizes. Então, o nosso grande desejo é tentar mostrar a beleza que é viver o sacramento do matrimônio. É através do sacramento do matrimônio que a gente consegue, de fato, alcançar a felicidade. Sou eu fazendo meu marido feliz e ele me fazendo feliz. Então, acredite nesse projeto, que é o Projeto Família. Todo esforço vale a pena. Verdade, todo esforço vale a pena. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Obrigada por partilhar com a gente o seu testemunho, o que você faz com essas famílias, com esses recém-casados. E parabéns. Obrigada. Vida longa aí para o Amare. Na verdade, o grande parabéns está para esses animadores e coordenadores que são totalmente voluntários, que também acreditam verdadeiramente que vale a pena investir na família e que doam o tempo deles para cuidar de outras famílias. A minha parte é a parte burocrática e chata. A parte legal mesmo, que faz o movimento girar, são essas lideranças que estão lá, dia a dia, cuidando desses casaizinhos, deitando na cama deles e interpretando o diálogo de um para o outro. Então, muito obrigado para todos esses animadores e coordenadores que disseram sim para esse lindo projeto de Deus. Então, sendo assim, a gente deixa um grande beijo para toda a família Amare, um grande abraço. E para você que ficou até aqui agora com a gente no perfil Arquifor, obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.